Dinho Santos, eu acho que a gente deveria talvez repensar. Eu não sou contrário, muito, mas aí nós temos que ver o tipo de contrato. Porque se nesse contrato tiver uma situação que a casa... Chegou? Que a casa não seja nossa, possivelmente fica inviável nós fazermos essa reforma, porque o prédio não é do município. Só fazer essa ressalva, senhor presidente. E também, vereador Dinho Santos. Com a palavra, vereador Diogo. Senhor presidente, nobres vereadores, vereadoras, todos aqueles que nos acompanham pelas plataformas digitais. Senhor presidente, esse projeto foi bastante discutido aqui na casa. Quero parabenizar a vereadora Helena, que foi ela que conseguiu marcar essa reunião no dia de ontem, junto à Secretaria do Estado, que discute essa questão, e foi um número de vereadores. Infelizmente eu não pude participar, mas sabia que Lajedo estava sendo bem representada. Entrando no mérito do projeto de lei, eu acredito que nenhum vereador vai ser contra esse projeto de lei, mas a gente precisa fazer um recorte aqui na fala do vereador Juninho da Banca. O seguinte, nós vamos aqui votar em um projeto de lei, vereadora Helena, que vai nos dar direito a Lajedo 20 casas. Mas precisa lembrar ao povo de Lajedo que poderia ser muito mais. Nós perdemos o prazo. E se essa casa não andar com a velocidade que necessita desse projeto, poderemos perder, inclusive, as 20 casas. E dizer também a essa população que muitas vezes nós estamos discutindo Lajedo, mas em qual Lajedo? A gente muitas vezes não quer trazer aqui para o parlamento a questão política, mas não tem como não trazer, vereador Juninho da Banca. Eu me pergunto, se você perguntar a um jovem e perguntar, olha, você sabia que nos últimos 15, 16 anos não foi construído nenhuma casa no município de Lajedo, passado por 2 governos, de um prefeito, passado por um outro governo que está seguindo para o próximo, e mesmo assim, quando teve a oportunidade de dar casa ao povo, cometeu-se um erro de mandar um projeto pequeno, num terreno pequeno, depois quando foi ver, ali era 50, você perdeu e evoluiu para 20 casas, a população não vai acreditar, porque na verdade não são 20 casas, na verdade são 20 famílias que vão ser atendidas, que poderiam ser 50 famílias que vão ser atendidas. Então nós não podemos agora achar que vamos fazer 20 casas e algo extraordinário. Não, o extraordinário é se nós tivéssemos conseguido as 50 casas e ultrapassássemos para nossas 100 casas. Aí sim, vereador Juninho da Banca, a gente poderia estar fazendo aqui. E correndo o risco de não acontecer. Porque o próximo ano é um ano complicado. É um ano novamente eleitoral. Então, eu não quero desanimar, sou favorável ao projeto de lei, mas não quero desanimar a população dizendo que não vai acontecer. Vamos construir tudo para que aconteça, mas dificilmente acontecerá. E a gente precisa ter a clareza nessas palavras. Eu preciso que todos os vereadores comecem também, após a aprovação desse projeto, comece a cobrança para a execução dessa obra, para que nós possamos trazer isso através do governo do Estado, juntamente com o município, porque vai ter a parte do Estado, que é a construção da casa, mas vão ter várias outras partes que dependem do município para que isso possa acontecer. É preciso deixar claro também. Então, se o Estado fizer a sua parte e o município não fizer, nós vamos estar votando em um projeto que poderia ter sido 50, caiu para 20 e daqui a pouco nem 20, nem nada. Então, eu espero que nós possamos ter a consciência que nós estamos votando no mínimo para que nós não possamos pensar que nós estamos construindo um Lajedo grande. Desse jeito, nós vamos retroceder muitos anos. Minha pergunta é, alguém lembra quantas casas populares foram construídas no governo Antônio João Dourado? Eu espero que não lembre, e se não lembrar, faz uma pesquisa que nós sabemos o que é planejamento. Por isso que eu defendo que o governo Arivaldo Chagas tenha planejamento, coisa que eu não enxergo. Senhor presidente, nobres vereadores, vereadoras, todos aqueles que nos acompanham pela plataforma digitais. Senhor presidente, esse projeto de lei ele é extremamente importante. Dizer que em 2022 eu tive a oportunidade de votar em um projeto de lei similar a esse, prorrogando também o prazo.
E nós, mais uma vez, entramos em discussão na comissão. Terça-feira estivemos juntos, também participei. E aí foi proposto por alguns vereadores a modificação. E nós entendemos, vereador Diogo, que essa fala minha, eu vou pedir, inclusive, que conste em ata na integralidade, porque eu dizia naquela reunião da importância que nós estávamos dando, da oportunidade desses trabalhadores e pais de família estar postergando essa data para que eles possam conseguir modificar os carros aqui de Lajedo e prestar um melhor serviço. Mas nesse momento, pelas dificuldades que vem passando e aí dos reflexos da pandemia, a gente precisa entender. Só que em 2022, nós também, inclusive eu fiz uma emenda de estendimento de prazo, senhor vereador, e nós fizemos outro estendimento de prazo. Mas que isso não seja todas as vezes que chega aqui, 22, 25, 30, vai se estendendo o prazo. Por quê? Porque nós temos que ter um cuidado, se amanhã ou depois, Deus o livre, acontece alguma coisa com um transporte desse, e vem acontecer um problema com as famílias dessas crianças que sejam transportadas nesse carro, talvez amanhã nós sejamos penalizados por isso. E eu preciso deixar isso aqui bem claro, que nós estamos fazendo isso aqui numa condicionalidade e de respeito do momento que essas famílias aqui que estão empregadas precisam. Porém, a gente entende que não é possível, porque daqui a pouco não teria nem transporte aqui, porque nem todo mundo consegue modificar o carro e pode comprar carro novo. Aí, Helena hoje entra com indicação para que você possa ter uma linha de financiamento de crédito para que essas pessoas que trabalham. Mas no frigir dos ovos, o que nós estamos fazendo aqui é tentando adequar uma situação para nós não criar um caos. Porque daqui a pouco, se for seguir a legislação pezinho da letra, nós não teríamos carro, vereadora Helena, para amanhã não deixar de contratar e contratar no outro dia, porque nós não temos mais esse aportamento financeiro para as pessoas fazer isso. Pegando todo esse entendimento, nós vamos fazer mais esse aporte de tempo. Mas que fique registrado que quando chegar em 2030 e por aí vai, que já será um outro governo, nós não tragamos para cá novamente essa mesma propositura de nós não foi possível modificar, nós vamos saber que as dificuldades vão existir, mas nós precisamos votar em um projeto final, e eu acho que isso aqui é um projeto final com estendimento de prazo. Não, eu fui procurado por duas pessoas que trabalham com essa questão, mas eu disse a ele que a casa ia buscar um direcionamento para fazer. Não fiz uma fala e não farei uma fala política, porque nesse em 2022 houve uma fala política. Isso foi muito ruim, vereadora Helena, porque depois não foi construído pela fala política, mas foi pela fala da construção da casa dos vereadores, e foi bom para a população e foi bom para os motoristas. E eu tenho certeza que nesse momento nós estamos construindo novamente o que é bom para a população e também para os motoristas. Então, eu queria deixar isso aqui registrado, senhor presidente. É dessa forma que se pensa política pública. E eu acredito que a gente consegue construir, fazendo essas modificações, para que possamos chegar a um denominador comum. Obrigado, senhor presidente. Vereador Luciano. Senhor presidente, nobres vereadoras, vereadores e todos aqueles que nos acompanham. Senhor presidente, próximo Dia das Mães é um dia muito importante para todo mundo. Todo mundo tem sua mãe, ou mãe de útero, ou mãe de coração, que é o caso daquelas que tomaram a decisão de adotar. E eu, nesse dia, senhor presidente, pela primeira vez subindo essa tribuna para falar sobre esse assunto, quero, de forma especial, homenagear todas as mães lajedenses e do Brasil, as mulheres, na verdade. Mas quero parabenizar a uma senhora chamada Beatriz Luzia dos Santos, a minha mãe, que é mãe de 19 filhos, que com muita dificuldade criou 10 filhos, e eu sou um dos filhos dessa senhora, e uma senhora que em outros tempos, em outros momentos, para quem a conhece, poderia ser uma senhora amarga, uma senhora que não tivesse amor para dar ao próximo. E minha mãe é uma mulher que Deus habita nela sempre. Não importa a dificuldade que seus filhos passem, ou que as pessoas próximas a ela passem,
que ela não possa ter, vereadora Helena, uma palavra de conforto, um abraço, um carinho. Nós, filhos de Beatriz Luzia dos Santos, temos um hábito dado por ela de nos, muito próximo, ser muito carinhosos com os irmãos. E esse fruto foi da criação de uma única mulher. Uma mulher que foi expulsa pela justiça, Evandro Couto, com 10 filhos para criar. E eu ficava lá atrás me perguntando como a justiça poderia fazer tanta injustiça. E foi feito isso com minha mãe, nós acompanhamos. De uma mãe que muitas vezes, e as pessoas hoje não sabem o que é isso, ovo goro. Ovo goro é um ovo podre que não presta mais para comer. E eu vi a minha mãe ir na luz do candeeiro, tirar debaixo da galinha, vereadora Helena, aquele ovo que estava estragado e cozinhar para que ela pudesse comer, porque o ovo bom era apenas para os seus filhos, mas era 4 ovos para 10 filhos. E essa mulher nunca desistiu dos filhos dela. Muita gente dizia assim, eu poderia criar um filho seu, Beatriz, e ela não desistiu. E quem tem a oportunidade de conhecer minha mãe, sabe que ela às vezes diz assim, eu tive um casamento extremamente difícil, mas casamento é uma coisa extraordinária. E ela diz a mim, e meu pai fez minha mãe passar as mais durezas que uma pessoa pode passar em um casamento, e minha mãe recentemente me chama e diz, se um dia seu pai ficar adoentado, não ouse dizer que não irá cuidar dele. Porque se vida eu tiver e vocês não cuidar dele, quem cuidará dele serei eu. Então, com essas palavras, eu quero dizer que amor não é apenas demonstração, é ato, é fato. E essa mulher demonstra a cada dia esse amor. Então, minha eterna gratidão à minha mãe, Beatriz Luzia dos Santos, que Deus possa lhe conceder, nos 80 anos que Deus lhe concedeu, possa lhe conceder muitos anos de vida e continue com essa mulher firme e forte e que seus filhos, inclusive eu, possa continuar lhe dando orgulho. Obrigado, senhor presidente. Agradeço.